Imagine uma fronteira no espaço, uma linha invisível, silenciosa e absoluta. De um lado, o universo como o conhecemos, com suas regras e sua luz. Do outro, um abismo de onde nada, absolutamente nada, retorna. Este lugar não é ficção. É o horizonte de eventos de um buraco negro. O ponto de não retorno. Muitos acreditam que cruzá-lo é um evento violento e instantâneo, mas a realidade é muito mais estranha e fascinante. Hoje, não vamos apenas falar sobre ele. Vamos fazer uma viagem juntos. Vamos nos aproximar, tocar e cruzar essa fronteira final, usando o poder da ciência e da imaginação. Prepare-se para uma jornada que vai distorcer sua percepção do tempo e do espaço. Prometo que o que você vai descobrir é mais poético e aterrorizante do que qualquer coisa que já imaginou. Antes de cruzarmos essa fronteira, precisamos entender o que ela protege. No coração de um buraco negro existe a singularidade, um ponto de densidade e gravidade teoricamente infinitas, onde nossas leis da física simplesmente deixam de funcionar. Para conter esse caos, a natureza criou uma barreira perfeita, o horizonte de eventos. Pense nele não como uma superfície física, mas como um limite informacional. É a distância da singularidade, onde a velocidade de escape se torna maior que a velocidade da luz. Como nada pode viajar mais rápido que a luz, tudo o que cruza essa linha está irrevogavelmente perdido para o universo exterior. É à beira do precipício cósmico, esculpido pela própria geometria do espaço-tempo. Nossa jornada começa a uma distância segura. Daqui, o buraco negro não é um buraco, mas uma esfera de escuridão perfeita. Ele não suga tudo ao seu redor como um aspirador de pó cósmico. Apenas objetos que se aventuram perto demais são capturados por sua imensa gravidade. É uma presença silenciosa e poderosa, um predador pacientemente esperando no tecido do universo. Ilustração: nave espacial, orbitando um buraco negro à distância, com o fundo estrelado visível. À medida que nos aproximamos, a primeira coisa que notamos é o disco de acreção, um anel ofuscante de gás, poeira e restos de estrelas, girando em velocidades próximas à da luz. A fricção nesse anel gera tanto calor que ele brilha mais do que uma galáxia inteira. É um espetáculo violento e belíssimo, a última festa de luz e matéria antes da queda final na escuridão. Ilustração: close-up no disco de acreção vibrante e colorido, com jatos de energia sendo expelidos dos polos. Agora, algo estranho acontece com a luz das estrelas atrás do buraco negro. Ela se curva. A gravidade massiva distorce o espaço-tempo ao redor, agindo como uma lente cósmica. Vemos imagens múltiplas e distorcidas de galáxias distantes, anéis de luz conhecidos como anéis de Einstein. O universo começa a se parecer com uma pintura surrealista, dobrada e espelhada em torno da esfera de trevas. Ilustração: visualização do efeito de lente gravitacional, com a luz das estrelas se curvando visivelmente. Ainda mais perto, alcançamos a esfera de fótons. Este é um lugar mágico e instável. Aqui, a gravidade é tão forte que os fótons, as partículas de luz, são forçados a orbitar o buraco negro. Se você pudesse parar aqui e olhar para o lado, veria a parte de trás da sua própria cabeça, pois a luz do seu corpo daria uma volta completa e retornaria aos seus olhos. É uma órbita de luz, a última fronteira antes do próprio horizonte. Ilustração: animação de raios de luz orbitando a esfera escura do buraco negro. E então, chegamos. O horizonte de eventos. A partir da nossa perspectiva, de quem está prestes a cruzar, o que acontece? A resposta, de acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, é absolutamente nada. Não há muro, não há explosão, não há sinal de alerta. Para o viajante em queda livre, a passagem pelo horizonte de eventos é um momento completamente normal e imperceptível. Você flutua suavemente através da linha invisível,
sem nem mesmo saber que acabou de selar seu destino. Mito desvendado. A travessia não é um evento violento. Mas, e para alguém que ficou para trás, nos observando de longe? A história é dramaticamente diferente. Para esse observador, à medida que nos aproximamos do horizonte, nosso tempo começa a desacelerar vertiginosamente. Ele nos veria mover cada vez mais devagar, como uma imagem em câmera lenta infinita. Ilustração: visão dividida. De um lado, o astronauta cruza normalmente. Do outro, a visão de um observador distante, onde o astronauta congela. A luz que nosso corpo e nossa nave emitem também sofre um efeito extremo. A gravidade intensa estica as ondas de luz, deslocando-as para o extremo vermelho do espectro. Isso é o desvio para o vermelho gravitacional. Para o observador distante, nossa imagem se tornaria cada vez mais vermelha, mais escura, até desaparecer completamente, como uma brasa que se apaga na eternidade. Ilustração: a imagem da nave transita de cores normais para vermelho, depois infravermelho, até sumir. Nós, por outro lado, congelados e desvanecidos na percepção do universo, continuamos nossa jornada. Para nós, o tempo passa normalmente, mas ao olharmos para trás, para o universo que deixamos, veríamos a sua história se desenrolar em alta velocidade. Veríamos estrelas nascendo e morrendo em segundos, galáxias colidindo em um piscar de olhos. Estaríamos, teoricamente, testemunhando o futuro distante do cosmos. Ilustração: visão da janela da nave, mostrando o universo externo acelerado como um time-lapse cósmico. Por que não podemos simplesmente dar a volta e sair? Porque uma vez dentro do horizonte de eventos, a própria estrutura do espaço-tempo mudou. O espaço está caindo em direção à singularidade mais rápido que a velocidade da luz. Tentar escapar seria como um peixe tentando nadar mais rápido que a correnteza de uma cachoeira impossivelmente veloz. Não importa o quão poderoso seja o seu motor, todas as direções possíveis no espaço apontam para um único lugar: o centro. Ilustração: animação do tecido do espaço-tempo fluindo para dentro do buraco negro como uma cachoeira. O céu acima de nós, ou melhor, na direção oposta à singularidade, agora se comprime. Toda a luz do universo exterior é afunilada em uma pequena e brilhante janela. O céu estrelado, as galáxias, tudo o que existia, é condensado em um único ponto de luz ofuscante. É a última visão do nosso universo, antes que a escuridão total nos envolva. Ilustração: visão de dentro do horizonte, com o universo visível comprimido em um pequeno círculo de luz. E então, as forças de maré entram em ação. A gravidade do buraco negro é tão extrema que a força exercida sobre seus pés é imensuravelmente maior do que a força exercida sobre sua cabeça. Essa diferença de atração gravitacional começa a esticar seu corpo. É um processo sutil no início, mas que se intensifica exponencialmente à medida que você se aproxima da singularidade. Ilustração: representação visual das forças de maré, com setas de diferentes tamanhos puxando um objeto. Este processo tem um nome famoso e assustador: espaguetificação. Seu corpo seria esticado em uma longa e fina fita de átomos. Você seria literalmente transformado em um macarrão de matéria, antes de ser completamente desintegrado. É uma morte inevitável e absoluta, ditada pelas leis da gravidade levadas ao seu extremo. Ilustração: animação gráfica, mas não grotesca, de uma forma humanoide sendo esticada em uma linha fina. No entanto, há uma ressalva importante: a intensidade da espaguetificação depende do tamanho do buraco negro. Para um buraco negro pequeno, de massa estelar, as forças de maré são tão fortes que você seria espaguetificado antes mesmo de cruzar o horizonte de eventos. A morte seria instantânea e violenta. Ilustração: comparativo visual entre um buraco negro estelar e um supermassivo.
Mas para um buraco negro supermassivo, como o que existe no centro da nossa galáxia, a história é diferente. O horizonte de eventos está muito mais distante da singularidade. As forças de maré na fronteira são muito mais suaves. Você poderia cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro gigante sem sentir nada, sobrevivendo por minutos ou até horas antes que as forças de maré se tornassem fatais. Ilustração: nave cruzando tranquilamente o horizonte de um buraco negro supermassivo. Uma vez dentro do horizonte, as próprias dimensões se comportam de maneira diferente. O espaço e o tempo trocam de papéis. A dimensão espacial que nos leva para a frente, em direção à singularidade, se torna parecida com o tempo. Ela só pode se mover em uma direção. Para o futuro, que neste caso é o centro do buraco negro. Ilustração: infográfico abstrato mostrando as coordenadas de espaço e tempo se invertendo. Assim como não podemos evitar de nos mover para o amanhã, um objeto dentro do horizonte de eventos não pode evitar de se mover em direção à singularidade. O fim não é um lugar para onde se vai, mas um momento no tempo que inevitavelmente chegará. A singularidade é o futuro de tudo o que cruza o horizonte. Ilustração: uma linha do tempo apontando inexoravelmente para um ponto final, a singularidade. Chegamos então ao destino final, a singularidade. Aqui, a relatividade geral de Einstein prevê um ponto de volume zero e densidade infinita. É o colapso completo da matéria, do espaço e do tempo. Nossas teorias atuais não conseguem descrever o que acontece aqui. É o fim da física como a conhecemos. Ilustração: visualização abstrata e caótica da singularidade, onde as leis da física se quebram. Mas a mecânica quântica, a física do muito pequeno, discorda da ideia de infinito. Ela sugere que algo mais deve acontecer. Uma das ideias mais controversas é o paradoxo da muralha de fogo, ou firewall. Mito desvendado. A física quântica oferece alternativas à visão clássica. A hipótese da muralha de fogo propõe que, no próprio horizonte de eventos, existiria uma região de partículas de altíssima energia. Ao cruzar o horizonte, em vez de uma passagem suave, o viajante colidiria com essa parede de fogo e seria instantaneamente incinerado. Essa ideia surge para resolver alguns problemas teóricos profundos, mas contradiz diretamente o princípio de equivalência de Einstein. Ilustração: o horizonte de eventos visualizado como uma barreira de energia incandescente. Isso nos leva a outro grande mistério: o paradoxo da informação. Uma lei fundamental da física quântica diz que a informação nunca pode ser destruída. Mas o que acontece com a informação de tudo o que cai em um buraco negro? A sua massa, sua composição, sua história, tudo isso parece desaparecer para sempre. Ilustração: livros e dados digitais caindo no buraco negro e um grande ponto de interrogação sobre ele. Stephen Hawking propôs uma solução parcial. Ele descobriu que os buracos negros não são completamente negros. Devido a efeitos quânticos no horizonte de eventos, eles emitem uma leve radiação, hoje conhecida como radiação Hawking. Essa radiação faz com que o buraco negro perca massa muito, muito lentamente. Ilustração: partículas virtuais surgindo no horizonte, com uma escapando como radiação Hawking. Ao longo de trilhões e trilhões de anos, um buraco negro pode evaporar completamente através dessa radiação. A questão que permanece é: a informação que caiu lá dentro é liberada de volta ao universo através dessa radiação, talvez de forma codificada? Ou ela é destruída para sempre, quebrando uma lei fundamental da física? A resposta ainda é um dos maiores debates da ciência. Ilustração: um buraco negro diminuindo lentamente de tamanho ao longo de eras cósmicas. Voltando à nossa jornada, seja pela espaguetificação ou pela muralha de fogo, a aniquilação é certa. A matéria que nos compõe
é devolvida a um estado fundamental de energia e partículas, esmagada pela gravidade ou queimada pela energia quântica. É a desconstrução final no nível mais básico da realidade. Ilustração: a forma de um corpo se desfazendo em partículas subatômicas. Alguns físicos especulam sobre o que a singularidade poderia ser, se não for um ponto de densidade infinita. Uma teoria sugere que poderia ser uma fonte branca, o oposto de um buraco negro, expelindo matéria e energia em outro universo. O buraco negro seria, então, uma ponte, um buraco de minhoca. Ilustração: o funil de um buraco negro se conectando a outro funil invertido, representando um buraco branco em outro universo. Outra ideia, vinda da teoria das cordas, sugere que a singularidade não é um ponto, mas uma fuzzball, uma bola emaranhada de cordas de energia. Nesse modelo, não haveria um horizonte de eventos nítido, mas uma superfície difusa que armazena a informação de tudo que cai. Ilustração: visualização de uma esfera emaranhada e vibrante de cordas. A verdade é que não sabemos. O interior de um buraco negro está causalmente desconectado do nosso universo. Não podemos enviar uma sonda para ver e reportar. Só podemos usar a matemática e a teoria como nossos guias, nos levando até a beira do desconhecido. Ilustração: um cientista olhando para um quadro negro cheio de equações complexas. O horizonte de eventos representa mais do que um limite físico. Ele é uma fronteira para o nosso conhecimento. Ele nos mostra onde nossas teorias mais bem-sucedidas, a relatividade e a mecânica quântica, entram em conflito e falham em nos dar uma resposta completa. Ilustração: os símbolos da relatividade e da mecânica quântica em lados opostos de uma linha, com um crash no meio. Estudar esse limite nos força a buscar uma teoria mais profunda, uma teoria de tudo, que possa unificar a gravidade com o mundo quântico e finalmente nos dizer o que acontece no coração de uma estrela morta. Os buracos negros são os laboratórios naturais mais extremos do universo. Ilustração: um diagrama unindo as 4 forças fundamentais da natureza. Nossa jornada simulada chega ao fim. Atravessamos o véu, testemunhamos a dança do tempo e do espaço e enfrentamos o enigma da singularidade. Saímos dessa experiência não com todas as respostas, mas com uma apreciação mais profunda pela complexidade e pela beleza misteriosa do nosso cosmos. Ilustração: a nave se afasta do buraco negro, retornando ao espaço familiar. O horizonte de eventos é um lembrete humilde de que, por mais que saibamos, o universo sempre guarda segredos em sua escuridão, e é a busca por desvendar esses segredos que impulsiona a ciência e a nossa imaginação para as estrelas e além. A jornada para entender o fim de tudo é, na verdade, o começo de uma nova compreensão. Ilustração: close-up no olho de uma pessoa refletindo as estrelas e a silhueta de um buraco negro. Nossa viagem ao coração das trevas termina aqui. Vimos que o horizonte de eventos não é uma porta que se fecha com um estrondo, mas uma correnteza silenciosa que nos carrega para o desconhecido. Vimos como o tempo e o espaço se curvam e se quebram diante da força mais poderosa do universo. Da passagem serena à inevitável desintegração, a jornada através do horizonte de eventos é o conto de fadas mais sombrio da física. Obrigado por me acompanhar nesta exploração. A busca pelo conhecimento é a maior aventura que existe. Agora, eu pergunto a você, se pudesse descobrir a verdade, o que você acredita que existe do outro lado da singularidade? O fim de tudo ou o começo de algo novo? Deixe sua teoria nos comentários.